aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E, finalmente, chegamos aos máximos e mínimos. Bom, esse é o ponto alto, né, do cálculo de várias variáveis. E vamos começar com os máximos e mínimos relativos. Os máximos e mínimos relativos são aqueles que são apenas locais, não são globais, certo? Esse estudo também foi feito no cálculo 1 e agora estamos estendendo ao cálculo de várias variáveis. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Primeiro vamos definir. Consideremos uma função real z igual a f de xy definida num conjunto D do R2 e um ponto x0, y0 desse conjunto D. Dizemos que f de x0, y0 é um valor máximo relativo ou máximo local de f se existe uma bola aberta com centro nesse ponto e raio R contida no conjunto D, tal que f de xy é menor ou igual que f de x0, y0 para todo xy pertencente a essa bolinha. Ou seja, numa bolinha pequena, na vizinhança do ponto, não globalmente, apenas na vizinhança do ponto, qualquer imagem é menor ou igual à imagem desse ponto. Então, f de x0, y0 é máximo relativo. Então, qualquer xy pertencente à vizinhança do ponto produz isso. As imagens do xy na vizinhança desse ponto são sempre menores ou iguais à imagem desse ponto. Então, ele é maior que todo mundo. Então, ele é o máximo local. De maneira análoga, a gente pode fazer uma definição para valor mínimo relativo ou mínimo local. Um valor máximo ou mínimo relativo é chamado de valor extremo relativo. E o ponto x0, y0 que assume o valor extremo relativo é dito ponto de extremo relativo. Ou seja, ponto a gente usa para o domínio e valor a gente usa para a imagem. Então, ponto, máximo relativo, valor, máximo relativo. Ponto é no domínio, valor é na imagem, tá? Vou pegar um exemplo aqui de um gráfico de função. Aqui o domínio, conjunto D. Repara, esse ponto aqui e esse aqui são pontos, quer dizer, do gráfico correspondendo a valores de máximo relativo. Aqui. Esse aqui é o ponto de máximo local, ou máximo relativo, e essa aqui é a imagem, o valor máximo local. Ponto, máximo local e valor máximo local. Esse aqui também é um máximo local, tá? Ponto de máximo local e valor máximo local. Tá bom? Repara, esse aqui não é global. Aparentemente, se o gráfico for considerado só nessa parte aqui, esse aqui seria o máximo global. Esses dois, no entanto, são máximos locais, máximos relativos. Tá? Vamos ao primeiro teorema, condição necessária para a existência de extremos relativos. Seja uma função z igual a f de xy definida num conjunto com interior não vazio D do R2 e x0, y0 um ponto dentro desse conjunto. Se as derivadas parciais em relação a x e y existem e a função possui um extremo relativo, máximo ou mínimo, nesse ponto, então as derivadas parciais são zero. Repara, esse teorema é muito intuitivo. Isso já existia desde o cálculo 1. Quais são os candidatos a máximos ou mínimos relativos? Bom, ou a derivada é zero, ou a derivada não existe. Aqui eu estou garantindo que as derivadas, lá no cálculo 1, se eu garantisse que as derivadas existem, que a derivada existe, lá só tem uma derivada, né? Se eu garantisse que a derivada existe, então, se eu tenho um valor máximo ou mínimo e a derivada existe, então é porque a derivada é zero. Posso garantir isso. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é para as derivadas parciais. Se eu garanto que é máximo ou mínimo, o ponto correspondente é um ponto de máximo ou mínimo, e garanto que as derivadas parciais existem, então as duas derivadas parciais são zero. Tá? Pela interpretação geométrica das derivadas parciais, a gente consegue visualizar isso. Tá? Conseguimos visualizar se as derivadas parciais existem, que naquela direção, na direção x e y, as derivadas são zero. Né?
Bom, um ponto x0, y0 interior ao domínio de uma função é chamado ponto crítico se o gradiente não existe ou se o gradiente é 0, 0, é o ponto 0, 0. Repara, cada vez mais o papel da derivada que havia no cálculo 1 está sendo realizado pelas derivadas parciais aqui, no cálculo de várias variáveis. Ou seja, quem são as derivadas parciais? Elas são agrupadas no vetor gradiente, vetor formado pelas derivadas parciais, né? Então, o ponto crítico, que lá no cálculo 1 era um ponto onde a derivada era zero ou onde a derivada não existe, aqui vai ser um ponto onde o gradiente é zero ou onde o gradiente não existe. Tá? Esse é um ponto crítico. Onde o gradiente é zero ou onde o gradiente não existe. Tá certo? Bom, antes de entrar no teorema principal, que é o teste da derivada segunda, que vai determinar máximos e mínimos relativos, vamos a alguns exemplos. Vamos tentar calcular sem teorema. Tá? Vamos considerar primeiro, no exemplo 1, a função f de xy igual a 1 menos x2 menos y2. Primeiro vamos achar o ponto crítico, os pontos críticos, né? Nesse caso aqui, o gradiente é menos 2x menos 2y. Para ser ponto crítico, o gradiente tem que ser zero ou não existir. Aqui nesse caso, o gradiente existe sempre. São funções polinomiais, sem problema nenhum. Então, quando é que o gradiente é 0, 0? Quando menos 2x for igual a zero e menos 2y também for igual a zero. Ou seja, quando x e y forem zero. O único ponto crítico, então, é quando os dois são zero, o x e o y são zero, ou seja, o ponto 0, 0. Esse é o único ponto crítico, o único candidato a máximo ou mínimo relativo. Observa também, para a gente determinar se é máximo ou mínimo, observa o seguinte, ainda sem um teorema, né? Observa que f de xy, por definição, é 1 menos x2 menos y2. Só que, vamos analisar algebricamente isso aqui. 1 menos x2 menos y2, como x ao quadrado e y ao quadrado são sempre positivos, maiores ou iguais a zero, né? 1 menos x2 menos y2 vai diminuir o 1. Ou, quando muito, vai deixar igual 1. Né? 1 menos alguma coisa é menor ou igual que 1. Né? Eu vou diminuir o 1, ou, se os dois forem zero, eu vou deixar igual. Então, 1 menos x2 menos y2 é menor ou igual que 1. Isso está claro, né? Só que o f de 0, 0 é igual a 1. Substitui aqui o x e y por 0, vai dar 1. Então, o que eu obtive aqui no total? Eu obtive que f de xy é menor ou igual que f de x0, y0. Bom, então, o que isso significa? Que qualquer xy que eu coloque aqui vai produzir f de xy menor ou igual que f de 0, 0. Ou seja, f de 0, 0 é maior que todo mundo, que qualquer imagem. Logo, f atinge valor máximo em 1, né? No ponto 0, 0. Ponto 0, 0 é um ponto de máximo. Tá? Analisando aqui algebricamente essa inequação. Tá certo? Visualizar geometricamente isso é fácil, porque essa função aqui tem um gráfico bem conhecido. É um paraboloide para baixo. Está aqui. O máximo ocorre no 1. O valor máximo é 1. Tá? Vamos a mais um exemplo conhecido. f de xy igual a raiz de x2 mais y2. A gente pode calcular o gradiente, que vai dar essa expressão aqui. Derivada em relação a x, derivada em relação a y, estão aqui. O único ponto crítico é o 0, 0. Por quê? Porque é onde a derivada não existe. 0, 0 aqui embaixo, no denominador, faz com que a derivada não exista, né? Certo? E não existe nenhum ponto onde a derivada é zero, onde o gradiente é 0, 0, né? Porque se o gradiente fosse 0, 0, x e y seriam 0, e embaixo no denominador também. Então, na verdade, a derivada não existe. As derivadas parciais não existiriam. Mas as derivadas parciais não existirem também caracterizam um ponto crítico. Então, o único ponto crítico é o 0, 0, que é onde as derivadas parciais não existem, né? Porque aparece 0 no denominador. Nesse ponto crítico, eu vou analisar. Ele é um ponto crítico, é um candidato a máximo ou mínimo. Ele seria máximo ou mínimo? Bom, vamos lá. f de xy é raiz de 2 mais y2. Raiz é sempre maior ou igual a zero. E o zero é igual a f de 0, 0. Repara,
f de 0, 0 é igual a 0. Então, qualquer que seja o xy, f de xy é maior ou igual que f de 0, 0. Ou seja, todo mundo é maior ou igual que f de 0, 0. Então, esse cara aqui é ponto de mínimo. O 0, 0 é ponto de mínimo. Atinge o valor mínimo 0. E para visualizar isso geometricamente também não é difícil. Essa função é fácil de desenhar. 0 é ponto de mínimo. Valor mínimo também, né? Tá certo? É a parte de cima do cone. A raiz positiva de x2 mais y2 é a parte de cima do cone. Tem um mínimo aqui. Tá claro? Então, eu consigo até analisar mais ou menos algebricamente para identificar máximos e mínimos. Pode não ser tão simples, né? Nesse caso aqui, f de xy é igual a y2 menos x2. O gradiente vai dar menos 2x, 2y. Para isso aqui sempre existe, né? Não tem nenhum problema. Então, quando é que isso aqui vai ser 0, 0? Quando é que o gradiente vai ser 0, 0? Só quando menos 2x for 0 ou menos 2y for 0. Ou seja, no ponto 0, 0. Esse é o único ponto crítico. Agora, observe o seguinte. Vamos tender a 0, 0 pelo caminho T0. Quer dizer, vamos pensar em que seria a curva ao longo do caminho T0 no gráfico. Ao longo do caminho T0, a curva seria menos t ao quadrado. Uma parábola para baixo. f de T0 é menos t ao quadrado. E ao longo do 0t, seria t ao quadrado. Repara, uma vizinhança qualquer do 0, 0, qualquer que seja a vizinhança que eu tome do 0, 0, conjunto de pontos próximos do 0, 0, o 0, 0 não é máximo nem mínimo. Certo? O pedaço do gráfico ali naquela vizinhança do 0, 0 contém uma parábola para cima e outra para baixo. Ele não pode ser mínimo porque contém uma parábola para baixo. Então tem gente menor que o 0, 0. E não pode ser máximo porque contém uma parábola para cima. Então, ali naquela vizinhança, o 0, 0 não é mínimo nem máximo. É o que a gente chama de ponto de Cella. Tá? E a gente conhece bem, visualiza bem, porque esse é o caso do paraboloide hiperbólico. Esse ponto aqui é chamado ponto de Cella. Tá certo? Mas repara que a análise, caso a caso, pode ser algo bem difícil, dependendo da complexidade da função. Né? A gente tem que ficar buscando desigualdades, pode ser difícil. Então, seria muito útil a gente ter um teorema de exposição que indicasse se o ponto é máximo relativo, mínimo relativo ao ponto de Cella, de uma forma mais rápida. E o teorema que vai ajudar nesse sentido é o teste da derivada segunda, que eu vou enunciar agora. Seja a função z igual a f de xy de classe C2, ou seja, as derivadas parciais existem e são contínuas até a ordem 2. Definida na bola aberta, B, bola de centro 0, x0y0 e raio R, o ponto em questão é x0y0. Né? Suponhamos que esse x0y0 seja um ponto crítico de f, tal que o gradiente seja 0, 0. Então, aqui a gente trabalha com o gradiente existindo, né, no ponto, igual a 0, 0. Ponto crítico em que o gradiente existe é igual ao vetor número. Denotemos, agora vem uma parte nova, vamos prestar atenção. Denotemos A. O que vai ser o A? Vai ser a derivada segunda em relação a x no ponto. Sim, a derivada segunda lá no cálculo 1 era você derivar duas vezes. Aqui, a derivada segunda em relação a x é derivar a função duas vezes em relação a x. A derivada segunda em relação a y vai ser derivar duas vezes em relação a y. Esse vai ser o C. Ponto. E eu posso também derivar uma vez em relação a x e depois o resultado derivar em relação a y. Eu tenho uma derivada segunda, mas uma vez em relação a x, outra vez em relação a y. Esse vai ser o B, é o que eu vou chamar de B. A derivada primeiro em relação a uma variável e depois em relação a outra. No caso de funções de classe C2, tanto faz a ordem. Se eu derivar primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou derivar primeiro em relação a y, depois em relação a x, tanto faz a ordem. Então, o B vai ser essa derivada mudando a variável. A derivada segunda, só que primeiro em relação a uma, depois em relação a outra variável. Tá certo? Então, denotando por A, B e C esses termos, se B2 menos AC, e aqui presta atenção, não é discriminante,
Vocês estão acostumados com função de segundo grau. Não é B2 menos 4AC, é B2 menos AC. Se B2 menos AC é negativo e o A é negativo, então f tem um máximo relativo no ponto em questão. Se B2 menos AC é negativo e o A é positivo, então f tem um mínimo relativo no ponto em questão. E se B2 menos AC é positivo, então f tem um ponto de Cella, o ponto analisado. Repara que esse teorema deixa de fora alguns casos. Por exemplo, o que acontece quando B2 menos AC é igual a zero? Não sei. O teorema não diz. E o que acontece quando B2 menos AC, por exemplo, é menor que zero e o A é igual a zero? Também não sei. Então, com esse teorema, eu só cubro esses três casos, tá? Essas três possibilidades, tá certo? Vamos lá. Vamos aplicar um exemplo para enxergar isso de forma mais clara. Localize e classifique os pontos críticos da função f de xy igual a 2x3 mais y3 menos 3x2 menos 3y. Localizar e classificar, o que eu quero dizer com isso? Eu quero achar os pontos críticos e dizer o que eles são. Pontos críticos são candidatos a máximo, mínimo, ponto de Cella. Então, eu quero identificar os pontos críticos e dizer se eles são máximo relativo, mínimo relativo ou ponto de Cella. Usando o teste de derivada segunda, claro. Vamos lá. Se a função é essa, primeiro vamos achar os pontos críticos, ou seja, onde é que o gradiente é zero? Essa função é polinomial, o gradiente sempre vai existir, então, onde é que ele é zero? Vamos derivar parcialmente em relação a x. Vai ficar 6x2 mais 0 menos 6x mais 0. 6x2 menos 6x. Primeira entrada do vetor gradiente é a derivada parcial em relação a x. Derivada parcial em relação a y. 3y2 menos 3. Né? Isso aqui é 0, isso aqui é 0 em relação a y. Então, 3y2 menos 3. Então, para esse vetor gradiente ser igual a 0, 0, eu tenho que ter essa primeira coordenada igual a 0 e a segunda também. Então, eu monto um sistema. Aliás, é muito importante que se acostumem a esses sistemas. Os sistemas, muitas vezes não lineares, vão aparecer muito no cálculo de máximos e mínimos. Vão aparecer sempre no cálculo de máximos e mínimos, né? Como esse aqui que apareceu. Esse, na verdade, é mais trivial, porque as equações são independentes, né? 6x2 menos 6x igual a 0 e 3y2 menos 3 igual a 0. Como é que eu resolvo? A primeira igual a 0 implica que, se eu colocar em evidência o 6x, fico com 6x que multiplica x menos 1 igual a 0. O produto de dois termos igual, dando 0, implica que ou o primeiro igual a 0 ou o segundo termo igual a 0. Se o primeiro igual a 0, eu tenho x igual a 0. Se o segundo igual a 0, x menos 1 igual a 0 implica que x igual a 1. Então, dessa primeira equação, eu obtive x igual a 0 ou x igual a 1. Na segunda equação, de forma similar, eu passo menos 3 para o outro lado e passo depois o 3 para baixo, fico com y2 igual a 1. Ou seja, y igual a mais ou menos 1. E combinando aqui todos os casos, porque as equações são independentes, então todos os casos combinados servem, e não é sempre que isso acontece, temos que tomar muito cuidado, mas nesse caso, as equações são independentes e todos os casos combinados servem, ou seja, 0 menos 1, 0, 1. 1 menos 1, 1. Estão aqui. Esses são pontos críticos, ou seja, são candidatos a máximo, mínimo ou ponto de Cella. Eu preciso saber se eles são, o que eles são, né? Máximo, mínimo ou ponto de Cella agora. É agora que eu aplico o teste da derivada segunda. Primeiro, vamos achar as derivadas segundas, A, B e C, no ponto em questão, né? Quer dizer, primeiro vamos achar a expressão da derivada segunda em relação a x. Olha, lembrando, a derivada primeira em relação a x é essa daqui. Se eu derivar novamente esse termo aqui em relação a x, eu vou ficar com 12x menos 6. Está aqui 12x menos 6. A derivada segunda em relação a y vai ser derivar essa derivada aqui, que é a derivada primeira em relação a y, novamente em relação a y. Se eu derivar essa aqui novamente em relação a y, vai ficar o quê? 6y mais 0. Só isso, 6y. Está aqui, 6y. E agora derivando primeiro uma, depois outra. Ou seja, primeiro derivando em relação a x, dá isso aqui.
Agora, derivando isso aqui em relação a y, dá o quê? Dá zero, né? Só tem x aqui. Então, a derivada cruzada, a derivada segunda, em x e em y, dá zero. Repara que eu poderia também pegar a derivada em relação a y e derivar em relação a x a segunda vez. Eu posso primeiro em x, depois em y, ou primeiro em y, depois em x. Se eu derivar primeiro em y, depois em x, também dá zero, obviamente. A derivada em qualquer ordem vai dar zero, no caso de funções C2. Então, zero aqui. Já achei A, B e C. No ponto 0, 1, quem são A, B e C? Substituindo x por 0 e y por 1, eu fico com 12 menos 6. Não, ou melhor, 12 vezes 0, 0, menos 6, y menos 6. O B é 0 e o C. 6 vezes 1, 6. Se o A é menos 6, B é igual a 0, C é igual a 6, eu fico com B2 menos AC igual a quê? 0 ao quadrado menos 6 vezes 6. Vou ficar com 36, que é positivo. Se o B2 menos AC é positivo, eu já sei que o 0,1 vai ser ponto de célula. Esse é o teste de derivada segunda. Vamos aplicar outro ponto, 0 menos 1. Agora eu vou achar A igual a menos 6, B igual a 0, C igual a menos 6. B2 menos AC vai ser menos 36, que é negativo. Se o B2 menos AC é negativo, eu tenho que olhar para o A. Se o A aqui é menor que 0. Se o A é menor que 0, o máximo relativo, pelo teste de derivada segunda. Então, esse ponto aqui é máximo relativo pelo teste de derivada segunda. Ponto 1. Nesse caso, B2 menos AC é negativo, mas só que o A é positivo. Então, é mínimo relativo. Ponto 1 é um ponto de mínimo relativo. E, por último, no ponto 1 menos 1, eu fico com B2 menos AC igual a 36, novamente. É maior que 0. Se B2 menos AC é maior que 0, pelo teste de derivada segunda é ponto de célula. Tá certo? Então, achamos todos os pontos críticos e dissemos, pelo teste de derivada segunda, conseguimos determinar o que eles são. Máximo, mínimo, ponto de célula. Vamos a mais um exemplo, antes de finalizar. Localize e classifique os pontos críticos da função xy menos x2y menos xy2. Vamos derivar em relação a x. Eu fico com essa expressão aqui, derivando em relação a x. Derivando em relação a y, eu fico com essa. Então, isso aqui, o gradiente tem que ser igual a 0, 0 para ser um ponto crítico. Eu quero primeiro achar os pontos críticos, né? Então, o gradiente ser igual a 0, 0 implica que a primeira coordenada aqui tem que ser 0 e a segunda também. Primeira coordenada igual a 0 vai ser isso aqui. Segunda coordenada igual a 0 vai ser isso aqui. Então, vamos resolver o sistema formado por essas duas equações. Olha, vou fazer o seguinte. Vou passar esse menos 2xy para o lado de lá e embaixo também. Estou aqui com esse sistema. Agora, eu vou igualar as duas, já que y menos y2 é igual a 2xy e x menos x2 também, então y menos y2 é igual a x menos x2. Está aqui. Passo esse menos x2 para o lado de lá e o y para o lado de cá. Colocando os sinais corretos, eu fico com x2 menos y2 igual a x menos y. Isso aqui é uma diferença de 2 quadrados, né? Eu posso escrever assim. E agora, o que acontece? Aqui, bom, eu poderia dividir a equação toda por x menos y, se o x menos y não for zero, porque eu não posso dividir por zero. Então, ou o x menos y é igual a zero, se o x menos y igual a zero, a equação está satisfeita, né? Se x menos y for igual a zero, eu vou ficar com 0 sobre 0, a equação está satisfeita. Então, uma possibilidade é x igual a y. Ou x menos y igual a zero, ou x menos y não é zero. Se x menos y não é zero, eu divido a equação inteira por x menos y, corto aqui, fico com x mais y igual a 1. Então, eu tenho essas duas possibilidades, ou x igual a y, ou x mais y igual a 1. Se o x igual a y, eu vou substituir na primeira equação, por exemplo. Substituindo na primeira equação, eu fico substituindo o y por x, né? Eu fico só com uma equação só em x. E chego a isso aqui. X que multiplica menos 3x mais 1 igual a 0, o que implica aqui ou x igual a 0 ou x igual a 1/3. Se o produto de dois termos é igual a 0, é porque ou o primeiro igual a 0 ou o segundo igual a 0. Então, tem essas duas possibilidades. Como y igual a x,
Se o x igual a 0, o y também é igual a 0. Então, o ponto em questão é 0, 0. Se o x for 1/3, o y também vai ser 1/3, porque y igual a x. Então, 1/3, 1/3. Então, repara, eu tinha essas duas possibilidades. Nessa primeira, eu resolvi. Deu 0, 0 e 1/3, 1/3. E para a segunda? E se o x mais y for igual a 1? Se o x mais y é igual a 1, o y é igual a 1 menos x. Substituindo na primeira equação estrela, e fazendo as contas todas, eu chego a esse produto, x que multiplica menos 1 mais x igual a 0. Ou seja, ou x igual a 0, ou x igual a 1. Essas duas possibilidades. Se o x igual a 0, quem é o y? 1 menos 0. X igual a 0, y igual a 1. Se o x igual a 1, quem é o y? 1 menos 1 é igual a y. 1, 0. Então, eu tenho esses pontos críticos. 0, 0, 1/3, 1/3, 0, 1, 1, 0. O que eles são? Máximo, mínimo, ponto de célula. Faço o teste da derivada segunda e descubro. Teste da derivada segunda. Preciso achar as derivadas segundas, né? Quem é a derivada segunda em relação a x? Vou voltar lá. Bom, a derivada primeira em relação a x é essa aqui, a primeira entrada do gradiente. A derivada segunda em relação a x, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0. Derivando menos 2xy em relação a x vai dar menos 2y. A derivada segunda em relação a y, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, vai dar menos 2x. Agora, o que acontece se eu derivar primeiro em relação a x e depois em relação a y? Primeiro em relação a x dá isso. Depois em relação a y vai dar 1, menos 2x, menos 2y. Então, eu tenho as três derivadas segundas possíveis. Menos 2y, menos 2x e 1 menos 2x menos 2y. Tá aí, A, B e C. Agora é só substituir os pontos nessas expressões que eu já encontrei. Substituindo o ponto 0, 0, x igual a 0, y igual a 0. Acho todos os três valores. A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0. B2 menos AC é igual a 1, maior que 0. Ou seja, ponto de célula. Pelo teste de derivada segunda, quando B2 menos AC é maior que 0, eu tenho ponto de célula. 1/3, 1/3, o que vai acontecer? Eu vou achar B2 menos AC negativo com um A negativo. Aqui, o A é menos 2/3. Então, máximo relativo. 1/3, 1/3 é o máximo relativo. No 0, 1, eu vou achar B2 menos AC igual a 1 maior que 0, ponto de célula. E no 1, 0, B2 menos AC é positivo, ponto de célula também. Então, temos dois pontos de célula. Dois pontos de célula, um máximo relativo. Aliás, 3 pontos de célula e um máximo relativo. Tá certo? Bom, fechamos então mais esse exemplo e a gente fica por aqui. Um abraço.